Sim, sim. Essa ideia de... Eu tinha esquecido de botar para gravar. Essa ideia de indivíduo e de sujeito, ela é uma discussão bem complexa mesmo, assim, tá? Então, a gente não precisa entender totalmente agora. Mas a gente pode começar, talvez, na nossa fala, cuidar um pouquinho, e isso também eu falo para mim, porque eu também misturo às vezes, nessa ideia da gente separar e diferenciar um pouquinho quando a gente está falando do indivíduo, que é esse ser mais, então, pessoa, e quando a gente está falando de um sujeito, que é esse ser mais comunicado, então, mais abstrato e mais em relação com os objetos, tá? Não que o indivíduo não se relacione com o objeto, mas o que diferencia o sujeito e o indivíduo em relação ao objeto é essa capacidade de construção mútua, por exemplo, que há no sujeito e não há no indivíduo. Porque quando a gente fala em sujeito, a gente fala de um sujeito que está sendo construído o tempo todo. Quando a gente fala de uma pessoa, a gente fala que, bom, essa pessoa ela já tem uma estrutura minimamente. Ela já tem um corpo, ela já tem um nome, ela já tem um sobrenome, ela já tem um lugar onde ela nasceu, isso não vai mudar, né? Até pode, mas é uma construção bem maior. Quando a gente está falando de sujeito, a gente está falando dessa força mais abstrata, né, de construção contínua, assim, e não só do corpo, né, não só do material. Tá? Certo? Outra coisa, assim, que eu acho que ali no início do texto, o autor traz, eu acho bem interessante, eu queria ouvir de vocês um pouquinho, porque quando ele vai fazendo, né, essa leitura, assim, dos empiristas, ele traz o Descartes, ele traz o Francis Bacon, ele vai trazendo filósofos, né, para dizer dessa ideia, né, dessa comunicação aí da filosofia, sobre a questão, enfim, de como se pratica a ciência, do que acontece, então, né? Se é na prática, se essa ciência acontece a partir de qual padrão, e a gente vai vendo ali, enfim, essa discussão dele. E eu acho que uma das coisas interessantes de pensar é como que é que o sujeito, aqui pensando o sujeito mesmo, né, vai se relacionar e se comunicar com o mundo, com os objetos. Então, e eu acho que isso é uma das questões mais antigas e que talvez movia a filosofia, né? Quando a gente vai remeter, por exemplo, e pensar no Sócrates, quando a gente vai pensar, né, nesses filósofos mais então antigos, a gente também vai entender e vai ver essa ideia, né, de como, dessa busca por entender como que o sujeito, como que aquele ser ali vai se comunicar, vai se relacionar com o mundo, né? Então, assim, tem uma versão externa, né, desse sujeito, tem uma versão que aparece, que se comunica, e tem uma versão interna, que seriam as ideias, que seriam, então, né, aquilo que ele produz de uma forma, né, bastante internalizada, assim, e singular, né? Então, é aquilo que ele vai comunicar com o mundo, aquilo que produz. E eu acho que essa virada, né, que o autor traz ali, assim, de que a psicologia vai se contorcendo, vai se virando, vai lá na filosofia, aí volta, ela quer se tornar uma ciência, ela não sabe muito bem como. Nesse contorcionismo, eu acho que ele vai trazendo assim, que dada essa percepção de sujeito, de objeto, dessa coisa externa, dessa coisa interna, né, e de todo esse contexto, ele vai construindo, ele vai dando, né, uma ideia de que precisam outros métodos
precisam outras formas de estudo para a gente poder chegar no sujeito, né? Então, assim, a parte do método da pesquisa, da ciência tal qual era, talvez não cabe à psicologia. Porque como que a gente vai pesquisar? Como que a gente vai produzir pesquisa, né? A partir de um objeto tão abstrato, de um objeto tão assim difícil de pegar, difícil de definir, difícil da gente dizer o que é. Então, assim, ele está falando ali, né, de uma tentativa até de tipo ser neutro. Então, assim, se eu tenho ele chama de ídolos, né? Se eu tenho os ídolos, se eu tenho aquele que me diz alguma coisa, então eu tô perdendo a minha neutralidade, porque eu já não consigo mais ser um pesquisador que não se deixa envolver por isso tudo. Eu tenho um ídolo, eu tenho alguém que eu vou atrás, eu tenho alguém que eu admiro, e isso já então contamina a minha pesquisa, né? Ou então quando ele diz ali, né, nessa necessidade da gente então se controlar, do sujeito desenvolver a capacidade de se controlar para poder ser neutro numa pesquisa. Essa construção que ele vai trazendo, essas ideias que ele vai trazendo, me parecem que fazem pensar isso, tá? Mas espera aí, para que a gente vai pesquisar em psicologia? Para que por que e para que a psicologia vai ser uma ciência? Qual é essa ciência aí? Que conceito de ciência é esse? O que a ciência oferece para nós do campo da psicologia? Como o que a psicologia oferece para o campo da ciência? Porque lá no final a gente vai encontrar a ideia de que, bom, então a psicologia não se encaixou em ciência nenhuma, ela teve que se tornar outra, por não ter esse lugar, né, definido, assim, de um método científico que talvez dê conta de uma forma, então, única de pesquisa, e ela vai criar novos métodos para poder dar conta desse objeto, desse sujeito, desse campo aí todo abstrato. Só que eu acho que essa é a questão, assim, de que ciência a gente está falando, né? O que a psicologia oferece, o que essa ciência oferece. Falem. Deixa eu ligar o aquecedor aqui. Esse início do texto, vocês também conseguiram pensar, né? Ou ficaram com essa dúvida, com essa imagem. Tá, mas espera aí, que ciência é essa? Que psicologia é essa? Porque me parece aqui, e eu acho que isso é interessante, assim, né, da gente poder pensar e fazer essa reflexão, por mais complexa que ela seja, né, da gente pensar, bom, por que a psicologia, assim, a gente já viu lá, quando a gente estudou as escolas, por que a psicologia foi entrando nesse campo da ciência? Para ser reconhecida, a psicologia foi entrando nesse campo da ciência para ser validada, a psicologia foi entrando nesse campo da ciência porque ela saiu daquela ideia de ser só uma filosofia, um questionamento, e ela passou, então, as pessoas passaram a querer testar, querer avaliar, querer ver como é que funciona, né? Então, assim, eu acho que o que a ciência talvez convida a psicologia a fazer é esse fortalecimento, né, desse conhecimento. Então, assim, ok, a psicologia tem um valor, vamos transformar ela em ciência, para que ela possa ocupar esse lugar importante. Só que aí a gente fica pensando, mas e por que só através dessa ciência é que ela se torna importante? Porque a gente poderia pensar qual que ciência é? Será que a ciência, por exemplo,
de uma cultura milenar, de uma crendice, a ciência do mito, a ciência da mulher lá que faz uma benzedura sobre alguma coisa, né? Será que não é uma ciência também? Será que a gente limita esse conceito de ciência àquilo que pode ser testado, comprovado, mostrado lá no laboratório, provado por A mais B? Entende? É isso que eu quero que a gente pense, assim, que ciência é essa? Como que eu vou trabalhar a nível científico com esse campo tão complexo e esse campo tão cheio de abstrações? Profe, isso que eu queria Oi. entender, que agora eu lembrei de te perguntar. Por exemplo, assim, a psicologia é considerada uma ciência hoje, né? Só que a gente trabalha só com teorias, então seria tipo uma ciência não comprovada cientificamente? Porque, tipo, a gente trabalha só com teorias, nada comprovado cientificamente. Como é que fica isso? É que daí a gente entra nessa outra discussão. Como que eu comprovo? Né? Se eu for, por exemplo, e a gente vai ver no semestre que vem, né? Quem está fazendo aí as matrículas está vendo, a gente vai trabalhar sobre psicopatologia semestre que vem. Quando a gente vai para, por exemplo, para uma área da psicologia, da psicopatologia, então, assim, tem comprovação, porque a gente estuda e a gente vai ver que existem critérios diagnósticos para a gente dizer que uma pessoa tem um transtorno lá, X, tá? E a gente vai ter uma série de técnicas e elementos técnicos para para tentar reverter esse tipo de sintoma, esse tipo de comportamento, esse tipo de funcionamento que aquela pessoa está tendo. Então, tem uma comprovação. Por quê? Porque aquela técnica, né, aquela forma de trabalhar que a gente vai aprender, ela foi usada muitas vezes, repetidas vezes, em diferentes contextos, e ela funcionou. Então, hoje, ela já é comprovada, vamos dizer, cientificamente, que ela comprova. Porque uma das formas da gente trabalhar nessa lógica de comprovação científica é quando a coisa dá certo. E a gente vai fazendo, repetindo e vai vendo que funciona, logo aquilo se institucionaliza como algo que funciona, né? Agora, é claro que existem aí no meio uma série de outras questões, né? Se a gente vai trabalhar, por exemplo, num campo mais social, se a gente vai trabalhar, né, com o próprio sujeito, por exemplo, psicótico, né? A gente vai trabalhar com esse tipo de população, a gente nunca vai saber se o nosso paciente está melhor. A gente nunca vai saber se aquilo que a gente está fazendo, aquela técnica que a gente está operando ali, se aquele conhecimento, se aquelas perguntas que a gente está fazendo, se aqueles feedbacks que a gente está dando, se aquilo está tendo uma efetivação ou não. Às vezes o paciente vai falar para a gente, depois daquilo eu comecei a pensar tal coisa e a minha vida mudou para tal coisa. Isso talvez seria uma comprovação de que aquele discurso meu fez um efeito no outro, e a partir disso, então, eu tenho como provar que aquela melhora de comportamento do outro é a partir daquilo que eu falei, ou a partir aquilo que eu falei produziu nele, né? Então, realmente, vai ter, ou se a gente for para psicologia, para avaliação psicológica, aí mais fácil, a gente tem os testes, são documentos, é papel, é comprovado, foi aplicado em tantos mil sujeitos e se percebeu tal e tal coisa, comprovação científica. Agora, acho muito interessante essa tua pergunta, porque de fato, e isso é uma coisa que fica assim, ó, perturbando a gente da psicologia, porque a gente mesmo, nós psicólogos, por mais que a gente dedica anos da nossa vida estudando psicologia, depois a gente dedica anos da nossa vida trabalhando com isso, talvez o resto da nossa vida, a gente também tem uma dificuldade de ver, de visualizar e de sentir que aquilo que a gente está fazendo é uma ciência, porque a gente foi subjetivado e a gente tem essa ideia
de que científico é aquilo que eu posso provar por A mais B, que científico é aquilo que tem uma pesquisa lá com tantos sujeitos que foi referenciada por tal e tal, que durou tanto tempo e que me diz que alguma coisa, né? Então, assim, vai de uma... Por isso que eu digo, a gente precisa problematizar o que é essa ciência. E se a gente diz que a psicologia ela tem um espaço de ciência, mas que ciência é essa? Né? Que lugar é esse? Que ciência é essa que a psicologia ocupa? E que ela é uma ciência. Porque aí, se a gente vai para esse movimento de ampliar o conceito de ciência e de pensar o que é ciência, né? Talvez a gente vai ver que a teoria ou aquela crença de uma pessoa que faz uma benzedura, por exemplo, ela é ciência também. Porque aquilo tem uma eficácia dentro daquele campo, seja da fé, seja do que for, que talvez se prove, né? Se prove, talvez não da forma como a gente acredita, né? E pensa a ciência, mas se prove de outra forma. A pessoa estava lá com dor, foi lá, benzeu, passou a dor, não sei, né? Então eu acho que é de uma desconstrução e de um questionamento, primeiro desse conceito de ciência, né? E daí para a gente poder colocar a psicologia aí como uma ciência, porque é isso que o autor traz, né? De uma constante briga da psicologia ao longo do tempo para tentar se encaixar nessas ciências, né? Para tentar quando a gente vai, lembra lá dos laboratórios do Wundt, da psicofísica, do estruturalismo, daquela ideia de querer mostrar, de querer provar, né? Essa ânsia de poder comprovar algo, né? Quando a psicologia entende, né, que não é dessa forma que a gente vai provar o quão científicos somos e que aquilo que a gente produz de conhecimento é sim ciência, é sim científico, né? A gente constrói uma outra forma de ciência, né? A gente vai construir uma outra forma de ciência que se está aprendendo até hoje, né? Que a gente tenta aprender até hoje, né? Como fazer pesquisa em ciência? Olha aí eu falando, como fazer pesquisa em psicologia, desculpa, né? Como fazer pesquisa em psicologia? Eu já falei para vocês que a minha pesquisa de mestrado foi sobre nudes, né? Falei para vocês na primeira aula. E essa questão era uma das questões que perpassavam muito, assim, e que eu tinha supervisão, orientação, e eu vinha para casa pensando, meu Deus do céu, eu tô fazendo um mestrado para falar sobre nudes, sobre manda nudes. Mas daí vinha novamente essa necessidade de desconstrução de pensar, bom, a nossa relação, a relação do nosso corpo com as câmeras fotográficas e com a possibilidade de exibição desses corpos nas redes, seja vestido, não vestido, né, seja em qual rede for, Instagram, Facebook, sei lá, tá falando de algo super, de um modo de subjetivação, tá falando de coisas que produzem sujeitos e que o sujeito produz. Então, ele é um objeto de estudo da psicologia porque ele está subjetivando, ele está produzindo sentimentos, ele está produzindo coisas, as pessoas vão lá e fazem, ou as pessoas vão lá e criticam, ou as pessoas dizem, não, eu não faço, mas elas dizem alguma coisa, porque é algo que está ali, é algo que existe, né? Então, assim, por que a gente está pesquisando sobre subjetividade e a gente está duvidando ao mesmo tempo que isso existe, ou que isso é ciência? E eu pensava, que vergonha, estou recebendo bolsa para pesquisar sobre nudes. Eu recebi só 3 meses de bolsa, então a minha culpa seria maior. Mas, assim, entende como é uma desconstrução que está muito impregnada na gente, né? Nessa ideia do que é ciência. E se a gente fica preso a isso, se a gente não vai aos pouquinhos desconstruindo e entendendo que o que a gente faz é ciência também, mesmo que seja uma teoria, mesmo que não tenha lá um aparelho que eu boto no sujeito, que liga, que mostra, que pesa, que mede,
eu tenho que defender a psicologia, eu tenho que defender essa teoria, então, isso que eu falo, isso que eu estudo, eu tenho que defender que a subjetividade é um objeto de estudo científico. E pensar como que as pessoas vivem, como elas se relacionam, o que elas pensam das coisas, como elas sentem as coisas, como elas vivem com os seus traumas, como elas interagem com a sua própria história, que isso é científico também. Né? E alguém quer falar alguma coisa? Vocês vão me interrompendo, tá? Senão eu vou indo. Outro ponto interessante, assim, do texto é... Eu chamo, assim, nessa mesma lógica aí que eu falei para vocês, tá ali na segunda página, na página 15 do texto. Que é essa lógica, né? Eu penso até essa meio que uma utopia de neutralidade. Porque a ciência, por muito tempo, e hoje, muita produção de conhecimento a nível científico carrega consigo essa exigência, essa necessidade do que a gente entende por neutralidade, tá? Então, se a gente for pensar um pesquisador de laboratório, se a gente for pensar uma pessoa que vai lá, que entrega um formulário para alguém, para fazer uma pesquisa sobre tal, que vai lá perguntar qual é a tua intenção de voto, qual a tua intenção de uso de um produto ou de outro, se a gente for pensar, enfim, né, pesquisas de medicamento, tu isola lá aquela célula, tu isola lá aquele vírus, tu isola aquela bactéria, enfim, existem várias pesquisas que essa lógica da neutralidade, do pesquisador não interferir no seu objeto de pesquisa, super vale, tá? E é super necessária, e é isso aí mesmo. Para que se tenha uma confiabilidade, aquele dado, precisa se anular e precisa se tirar, né, as suas variáveis, assim, né, aquilo que pode interferir. Agora, se a gente for pensar na psicologia, essa utopia de neutralidade, essa ideia que, então, a gente vai fazer uma pesquisa neutra, né, que a gente vai fazer uma pesquisa que, então, não vai ter interferência nossa, é de uma ordem meio fantasiosa, né? Porque no momento, e isso é uma outra coisa que a psicologia defende, no momento em que eu pergunto para o paciente conta uma coisa da sua história, né? Contou lá, quando eu era pequena, né? Lembrei agora que quando eu era pequeno, meu pai me falou tal coisa, e daí depois, agora, meu namorado falou isso, e eu lembrei daquilo que meu pai falou. Se eu tem um discurso do sujeito, sei lá, o sujeito traz um elemento da sua história, traz um elemento de hoje, falou lá como que se sentiu. Se desse discurso todo eu pego eu penso, mas então o que tu sentiu foi tal e tal coisa. Quando eu seleciono do discurso dele um ponto, uma frase e lanço uma questão sobre isso, por exemplo, eu já não estou sendo neutra. Por quê? Porque daquele discurso todo, em mim, eu, enquanto terapeuta que estou ali, enquanto psicóloga ouvindo ele, me chamou mais atenção aquele ponto do discurso dele, aquela frase daquilo tudo que ele falou. E só o fato de eu destacar essa frase e não outra, já mostra a minha interferência. Talvez um outro psicólogo, ouvindo o mesmo discurso, o mesmo texto, destacaria outra frase. E na psicologia, por isso que a gente tem que fazer supervisão, né? Por isso que a gente tem que, principalmente se a gente vai trabalhar com viés mais psicanalítico, mas na TCC também, o ideal é a gente poder ter um outro psicólogo para de vez em quando sentar e conversar sobre os nossos casos, sobre os nossos pacientes, sobre aquilo que a gente está vendo em cada caso. Por quê? Porque senão a gente faz só um destaque e parece que aquele destaque, bom, aquilo é o que me chamou mais atenção. Talvez porque mexeu em alguma questão minha, talvez porque eu lembrei de alguma coisa da minha infância, não sei. Entende? Na escuta a gente não é neutro. Na escuta, na clínica, a gente seleciona
ou a gente deixa para lá algumas coisas de acordo com aquilo que toca na gente. Na pesquisa, também. Quando a gente escolhe o nosso objeto de pesquisa, quando a gente escolhe o que a gente vai estudar, quando a gente escolhe qual texto a gente vai ler, quando a gente escolhe, a gente está produzindo, né? A gente está interferindo ali. Então, no momento em que eu chego para alguém e pergunto uma coisa, o que você acha sobre felicidade? O que é felicidade para ti, né? Que nem o Leandro falou antes, que perguntou para o sobrinho dele. No momento em que eu lanço uma pergunta, a forma como eu faço essa pergunta, ela já não é neutra, porque ele está respondendo para o tio dele. Talvez outra pessoa, de outra forma, de outro modo, a resposta seria outra, né? Então, quando a gente se coloca nesse campo de estudo, de pesquisa, de entender, de então vamos comprovar alguma coisa, a gente vai estar interferindo constantemente. E lá, né, o autor traz que, então, no início, né, e acho que o Francis Bacon tinha muito essa ideia, de que quanto mais a gente se controla, quanto mais a gente consegue, né, ter essa, ele chama ali, o autor chama no, acho que é disciplina de espírito, quanto mais a gente consegue disciplinar-se, né, disciplinar a nossa reação, disciplinar a forma como a gente pergunta, disciplinar o que a gente expõe, né, mais científico então a gente seria, mais cientistas naquele momento a gente seria, né? Claro, hoje, pensando no contemporâneo, já se sabe que isso caiu por terra, assim, né? A gente não vai ter essa capacidade e eu acho que a gente talvez, né, a psicologia, ela vai muito por esse caminho de que a gente precisa assumir que o nosso objeto é super abstrato, né? E que a nossa forma de fazer pesquisa é essa pesquisa. E não é isolando o cientista e a gente se tornando lá, então, esse ser super controlado, que pergunta sempre no mesmo tom, da mesma forma, do mesmo jeito, né? Para que, então, aquele objeto não seja interferido. Só a minha presença ali já está interferindo. Só o fato de ter alguém perguntando já está interferindo na produção daquele conhecimento, daquilo que o sujeito vai falar. Né? Não, mesmo que eu fale no mesmo tom de voz, mesmo que eu fale nas mesmas condições, que a pessoa sentada no mesmo lugar, eu vou estar interferindo pela minha presença, por aquilo que a pessoa talvez ao longo da sua vida já passou, quando alguém perguntaram coisas, sei lá, alguém perguntou coisas para ela, sabe? Então, isso tudo é para a gente pensar nessa desconstrução dessa ideia de científico, né? Para daí a gente pensar a psicologia no meio disso tudo, né? E se a gente pensar agora, né? Hoje mesmo eu recebi, assim, né? Não sei se vocês viram, mas teve um pronunciamento de uma das não sei o que ela é lá dentro da OMS, da Organização Mundial da Saúde, falando sobre a questão do isolamento, falando, enfim, redes mais conservadoras fazendo alguns recortes desse discurso dela, outras redes e outras TVs, outros canais mais, então, progressistas fazendo outros recortes desse discurso dela, e se ficou nessa coisa assim, né? Tá, mas então é científico a ideia do isolamento? Não é? A cloroquina funciona? Não funciona? É fake news? Não é fake news? Né? Será que é mais um dado sendo omitido? Será que, de novo, recortaram coisas do discurso de alguém? Não foi? Então, assim, acho que essa... só o canal que a gente está lendo. Então, se eu vou ver a mesma notícia num site ou em outro site, né? Se eu vou ver, né, ou buscar dados sobre o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, num canal ou em outro canal, já vai ter uma interferência ideológica, política, cultural imensa,
né? E isso faz a gente pensar como que a gente acessa conteúdo, né? Se a gente vai, por exemplo, assistir vídeos no YouTube, aí tem toda a ação do algoritmo que começa a apresentar para a gente vídeos semelhantes com aqueles que a gente assistiu e que vão enchendo a nossa cabeça daquela mesma teoria. Então, assim, se eu assisto vídeos mais esquerdistas, começo a sempre assistir vídeos mais esquerdistas, porque o algoritmo vai empurrando para mim conteúdos semelhantes àqueles que eu estou assistindo. Se eu começo a assistir vídeos de psicologia, a gente já falou aqui sobre isso, né? De como a gente vai sendo condicionado. Então, isso que eu quero que a gente pense, assim, né? A gente vê o mundo, né? O pesquisador, ele vai produzir a pesquisa muito a partir dele. A gente produz dados muito a partir da gente, da nossa experiência, da nossa opinião, daquilo que a gente é constituído. Então, não tem como a gente pensar que alguma coisa é neutra. Faz sentido isso para vocês? Eu acho que faz sim, prof. Total sentido, concordo com tudo que você disse. Colegas, saíram correndo? Eu também acho que é uma coisa bem complexa. Correndo 5 dias sem parar. Volta! Isso é só o começo, gente. Tem coisa pior. Ah, louco! Mas a gente tá aqui, a gente vai caminhar junto, vai ser bem legal. Mas, assim, eu acho que é essa questão, né? Assim, da gente começar a complexificar as coisas, sabe? Porque é esse um dos papéis que cabe à psicologia. Eu já falei isso para vocês, né? Eu repito muitas coisas. Hoje um paciente me disse isso. Tu já me falou isso? Eu disse, ai, desculpa, eu sei que eu repito as coisas. Mas na ideia de que a gente tem que ensaiar essa questão crítica mesmo, porque eu acho que esse é o papel da psicologia. Por exemplo, nessas brigas e luta agora, né? Assim, eu brinco essa luta armada, né? Armada de redes sociais, assim. Então, tem uma produção enorme de opiniões de um lado, uma produção enorme de opiniões de outro. E eu acho que a gente, enquanto psicólogo, nosso papel, mais do que posiciona, não posiciona, cada um é livre para se posicionar da forma que quer, mas eu sempre gosto muito de pensar a ideia do que leva o sujeito a, né? O que diz desse sujeito que está ali como interlocutor ou como alguém que pronuncia, então, que deve fazer isso, que a gente deve fazer aquilo, né? Que produção é essa que está ali? Que sujeito é esse que está aí agindo sobre, né? E produzindo medo ou aquela ideia de que não é nada, ou aquela ideia de que vamos se cuidar, ou aquela ideia de que isso é só uma gripezinha. Então, assim, o que tá recheado aí nesse discurso, né? O que essa narrativa está dizendo desse sujeito? E acho que a gente, enquanto psicólogo, nosso papel é muito esse, né? Por isso que eu digo, assim, quando o paciente diz uma coisa, quando a gente estuda alguma coisa, quando a gente vai pensar num caráter mais, então, científico, talvez a nossa legitimidade, ela esteja muito aí, na produção e no deslocamento dessas narrativas dadas como óbvias, né? E o papel do psicólogo muitas vezes vai ser essa, assim, né? Vai ser esse de provocar atenção, a crise que eu falei no início da aula. Tem uma outra pergunta que eu coloquei aqui. Eu sabia que vocês não iam falar, tá? Na aula. Vocês não falam. Aí eu pensei escrever, vocês vão, né? Aí eu achei essa ferramenta aqui muito boa, porque daí vocês escrevem. A outra pergunta, voltando lá para o link, vamos ver se agora vai dar certo. Eu vou trocar, tá? É uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Vamos ver se quando vocês entrarem lá, se vai aparecer. Deixa eu compartilhar com vocês. Vão lá de novo no Moodle.
vão de novo naquele link do Mentimeter. E eu quero, vamos ver se vai compartilhar, tem que chegar nessa tela para vocês. Deixa eu ver. A pergunta é: por que a dúvida pode ser um risco? Por que suscitar? Por que despertar? Por que incomodar? Por que provocar essa tensão da dúvida pode ser um risco? Tanto para a gente, enquanto psicólogos, sermos vistos como científicos, então, né? Porque a gente não dá respostas. Essa é uma das grandes críticas à psicologia. Lá vem os psicólogos com essas perguntas, não dão resposta para a gente, odeiam a gente por causa disso, né? Os pacientes, eu sei que tu não vai falar nada sobre isso, mas porque esperam da gente uma resposta. E, às vezes, o nosso papel, como eu falei antes, é provocar a crítica, a crise, a tensão, a dúvida. E por que essa dúvida pode ser um risco? Por que vocês acham? Querem usar, podem usar até os 3 espaços, querem botar só um espaço? Fiquem à vontade. Quero que vocês pensem um pouquinho no tempo de vocês. Por que essa dúvida pode ser um risco? Risco para quem? Risco de quê? Né? Tem que ser só uma palavra? Não, podem usar os 3 espaços. Deixa eu deixar aqui para ninguém colar. Tô brincando, podem colar. Não, eu digo assim, uma palavra em cada espaço daí. Isso. Uma palavra em cada espaço. Se querem botar, acho que frase, ele também puxa, tá? Assim, uma frase tipo 3 palavras, assim, ele também puxa. Prof, eu posso falar depois? Pode, quer falar agora? Pode ir falando, até que os colegas também vão. Não, eu acho, na minha visão, assim, eu acho que pode ser um risco porque talvez ele tenha algo como certo que para outra pessoa que esteja envolvido não é. Legal, acho que vai por aí sim. Vou tirar aqui só para que vocês possam refletir, não.
Mais pessoas estão aí? Devemos esperar? Estão pensando? Não estão? Nessa hora que a gente vê quem tá com o computador ligado e não tá. Tô brincando. Tem aquele dia da janta que a gente brincou, né? Tinham saído pra jantar, tinham saído. Tô brincando, não faz mal. Mas, enfim, se a gente for analisando aqui, tá aparecendo na tela para vocês, né? Por que a dúvida pode ser um risco, né? Alguém falou no chat aqui. Tá. Por que então essa ideia, né, de dúvida, ela pode ser um risco? Eu acho que tem uma palavra aqui que me vem assim muito essa questão, né, da dúvida enquanto um risco, que é essa ideia da confusão, né? Acho que apareceu aqui, né? Então, a confusão, segurança, liberdade, vulnerabilidade, deixar de fazer. Pode, então, acho que no sentido, assim, de barrar a pessoa, né? De impedir ela de fazer, por acho que está muito atrelada a questão da insegurança, me parece. Desilusão, né? Então, eu tinha uma certeza e essa certeza se vai, então fico desiludida. A questão do julgamento, né? Porque eu acho que é isso, assim, socialmente a gente sabe que é muito mais valorizado a certeza do que a dúvida, né? Tanto que alguém que vai lá e diz, não, é isso, né? A gente quer ouvir, a gente quer esse pai que diga pra gente o que é. Vai que não tem nada, vai que o bicho não tá embaixo da cama, pode dormir, né? A gente quer essa certeza, assim, desde de uma experiência muito primitiva de segurança. Então, quando alguém diz, olha, pensa para uma criança, a gente falar, olha, pode ser que o bicho tá embaixo da cama, pode ser que não tá, pode ser que o bicho papão tá no armário, pode ser que não tá, não sei, né? É um risco grande. Então, a gente tem uma tendência a sentir mais segurança quando alguém nos diz o que é. É isso, não tem, ou vai passar, ou não vai passar, né? Eu quero o remédio, é isso aqui, o teu diagnóstico, né? Muitas vezes as pessoas que estão numa luta, assim, estão com um sintoma físico e não descobrem o que é, elas relatam isso, né? Eu quero saber o que eu tenho, se é câncer, se é isso que seja, mas eu quero saber o nome, né? A gente tem essa necessidade, sim, muito humana, de uma segurança daquilo que nomeia, porque aquilo que dá um nome delimita. Aquilo que dá um nome causa e provoca um cercamento. Então, eu sei que é aquilo ali, não é aquilo lá e o outro, que pode ser o outro, é aquilo ali, né? Então, essa necessidade de segurança, ela é muito da condição humana. E a dúvida, ela vai gerar essa insegurança, porque daí eu não tenho, né? Eu não tenho alguém que vai ali que garanta, não, vai que não vai cair, passa que não vai afundar. É isso aí, sabe? Essa necessidade de segurança. Causar medo, né? Acho que vem muito nesse sentido, assim, de algo que eu tenho certeza e que se eu produzo uma dúvida sobre aquilo, eu passo a não ter mais tanta certeza, né? Me gera medo e também posso me enganar, né? Observa... Pode falar.
Eu já escutei também muita gente falando, eu vou para psicóloga, tipo, mais no início, assim, do que começou aí, né? Uhum. E eu vejo muita gente falando, mas eu vou e ela só me deixa com dúvida, só faz pergunta difícil, eu não sei qual é a resposta. Uhum. Como se, assim, daí a gente já pode entender qual é a nossa relação com a dúvida, né? Porque às vezes essa busca por uma dúvida, por que a dúvida se torna um risco, né? Mais ainda, porque talvez a nossa relação com a dúvida, ela é uma relação perigosa, né? No sentido de que se eu não sei, se eu não afirmo, se eu não garanto, é como se eu estivesse perdendo, né, aquele lugar, ou tivesse então me desorganizando. Então eu preciso nomear, eu preciso dizer o que é, eu preciso dizer o que eu tenho, o que eu sinto, o que eu faço, para que eu possa entender, né? Eu não sei lidar com esse talvez, né? Eu não sei lidar com essa dúvida. O risco de manter-se ou de estar nessa dúvida para algumas pessoas pode ser até um risco da sua sanidade mental, assim, né? No sentido da pessoa ficar muito desorganizada com aquela dúvida, muito desorganizada, de questionar quem ela é, o que ela faz, como é que tá a vida dela, enfim, né? Então, a dúvida, ela tem em si um risco, né? Então, assim, é isso aí. Sim, eu tenho uma amiga que esses dias até falou sobre isso, que no início ela não sabia porque ela estava indo, porque ela só ficava assim, sabe? Aí depois que ela começou a ver realmente o que aquilo mudava para ela. Uhum. Porque a dúvida, às vezes, lembram do mito da caverna lá do Platão, né? Ela é essa saída da caverna, né? Ela é esse movimento da gente ir lá e tensionar algo, pôr-se em risco, né? No sentido de sair dessa zona de conforto, como diz, né? Ali também apareceu, né? Essa questão de, sim, acho que é um processo que exige o autoconhecimento, né? Ou que leva ao autoconhecimento, né? Porque no momento em que eu vou desconstruindo essas certezas que eu tenho e vou colocando a minha vida, aquilo que eu estudo, aquilo que os sujeitos, né, e eu também enquanto um sujeito produz, aquilo que a pessoa me diz, aquilo que eu estudo, no momento em que eu vou colocando coisas em dúvida, né, que eu vou produzindo dúvidas e questões sobre isso, né, eu vou criando outras possibilidades, eu vou perdendo coisas, eu vou perdendo esse lugar seguro, eu vou ganhando outras, esse outro lugar pode ser um lugar bom ou não, né, pode ser que eu chegue a uma conclusão no final tenho uma dúvida, produzo uma dúvida sobre aquilo, mas no final eu vejo que enfim, não era aquele lugar ali que eu queria, né, chegar. Não era aquele lugar ali que eu queria. Não foi legal, não foi feliz o lugar que eu cheguei. Eu achei que eu ia produzir uma dúvida sobre quem eu sou e depois eu ia encontrar que eu era uma pessoa maravilhosa e daí depois eu não encontrei que eu era uma pessoa maravilhosa, né? Usando um exemplo, uma brincadeira. Mas, assim, dessa ideia, né, de que às vezes a gente tem também uma posição meio até, assim, ideal, né, da ordem de uma idealização, como se a dúvida fosse, então, o caminho, né, e pode ser que não é também, né, pode ser que nos coloca diante de um precipício de confusão, de medo, de insegurança, de liberdade até, que a gente não sabe o que fazer com aquilo, a gente não sabe como voltar mais, a gente pula, né? E isso pode causar um impacto bom, porque pode ser que eu pulo e daí eu descubro que eu sei voar, ou pode ser que eu pulo e me esborracho lá no chão e morro, não sei,
né? Então, eu acho que o texto ele vai trazendo essa questão, né, alguém mais quer falar só para antes de fechar a tela aqui? Sobre as palavras que apareceram, alguém quer fazer alguma colocação? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Tempo! Prof, Oi! essa questão quando que eu fui para terapia, eu entrei nesse estágio assim meio de confusão assim e essa insegurança, porque os questionamentos que a terapeuta me fazia era, por exemplo, eu trabalho há 20 anos com vídeo. Aí ela começou a questionar, né? Mas e é isso que tu gosta mesmo? Cara, eu não sabia responder para ela porque ela foi tão profundo e criou essa insegurança, né? É mais ou menos isso que você falou, relatou assim. E é um pouco complexo eu formar uma opinião porque para mim isso ainda é um pouco vago, assim, sabe? Tipo de criar um pensamento assim disso. Mas diante do que tu falou, assim, eu me vi diante da terapeuta, assim, sabe? Nesse sentido, assim, dessa insegurança, né? E quando a gente vai pensar, né, na construção desse espaço da psicologia, a gente vai pensar nesse lugar da dúvida, né? Eu acho que, porque é isso, assim, talvez um dos primeiros movimentos da psicologia é colocar em dúvida a própria ciência, que é isso que a gente falou antes, né? Dessa criação de uma nova ciência. Então, é como se a psicologia ensaiasse ela é essa ciência da dúvida, vamos dizer assim, que questiona a própria ciência, que provoca dúvida na própria ciência, se ela vai poder receber a psicologia no seu grupo ou se ela não vai poder receber a psicologia no seu grupo, né? E ela vai operar então muito com essa potência da dúvida, né? E quando a gente fala, por exemplo, né, de um processo de terapia, quando a gente fala que no papel da psicologia dentro, né, de ser então esse lugar, essa pessoa dentro da empresa, o psicólogo como essa pessoa dentro da empresa, dentro do hospital, dentro da clínica, dentro da escola, que vai questionar, que vai problematizar, que vai gerar dúvidas, que vai, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de promotor, né, de dúvidas, a gente vai ter que ter uma sustentação para isso, né? Que daí eu acho que entra num outro grau de complexidade. Eu tenho que saber por que eu gero a dúvida, né? Quando eu falei antes assim, o sujeito pode se deparar com um precipício e ele não saber, não ter ainda conhecimento do que ele pode fazer diante daquilo. É porque a gente também precisa entender que essa produção de dúvida, ela tem que ter algum tipo de sustentação. Então, eu não posso perguntar tudo, né? O paciente vem as primeiras vezes, ou eu também preciso ir construindo, e isso é técnica, isso é científico. Eu preciso saber a hora de criar dúvida, eu preciso saber a hora de perguntar. E eu preciso saber qual é a complexidade daquela dúvida que eu posso inaugurar ali, naquele sujeito, então, dentro do seu contexto e tarará, né? Então, assim, eu acho que se a psicologia se coloca, né, como essa ciência crítica do cotidiano, como essa ciência crítica das relações, como esse lugar de questionamento, de dúvida, né? Ela precisa ter sustentação para isso. E eu acho que isso é uma das coisas que nos cobram muito, né, nos nossos lugares de trabalho, para que a gente não fique só ali provocando questões. Não é só esse o nosso papel, por mais que seja esse o nosso papel, mas como que a gente sustenta isso depois. E como a gente sustenta e como que a gente lida com aquilo que vem de dor a partir do risco que a gente provoca naquela instituição, naquele sujeito, diante daquele sintoma, quando a gente provoca dúvida.
né? Então, assim, eu acho que essa ideia, né, por que eu trago isso? Porque a gente está falando ali sobre a questão, né, o texto traz essa questão da neutralidade, o texto traz essa questão, né, do qual vai sendo a construção desse espaço que a psicologia vai ocupando nos lugares, nas instituições, dentro da própria ciência, construindo-se, então, como uma outra ciência, como uma ciência independente das outras, né? Porque tenha uma sustentação de dizer, não, mas eu não sou como a medicina, eu não sou como a filosofia, eu sou a psicologia. Eu não sou como outra, né? Eu sou eu, vamos dizer assim, né? E eu acho que a gente também vai ser colocado em dúvida, né? E aquilo que a gente falou antes, a gente também duvida e questiona, né, o nosso próprio lugar. Então, eu acho que esse é também um elemento importante da gente pensar. Quando colocam a psicologia em dúvida, quando vão lá e questionam a psicóloga, por que tu tá perguntando, por que tu não fala nada, por que tu tem essa opinião aqui dentro da empresa, por que tu acha que tem que mudar esse processo de trabalho, por que não sei o quê, né? Também coloca a psicologia em risco, será? Né? Também coloca o nosso lugar ali de psicólogo da empresa, o nosso lugar ali de alguém, então, né, que tem essa função de psicólogo, que às vezes vê lá o trabalhador chorando e manda pra gente, vê lá o aluno irritado e manda pra gente, vê lá o paciente que não adere ao tratamento e manda pra gente. Né? Então, que ocupação de espaço, que construção de espaço é esse? Né? Então, por isso que eu digo assim, né? Essa questão da sustentação do espaço tem que vir muito colado à questão da produção de dúvidas. A produção de dúvidas por si só não sustenta a psicologia enquanto ciência. É uma das coisas que a psicologia se ocupa, mas não é a única. Outra coisa bem interessante é que acho que a gente já falou assim, né? Essa ideia de que a ciência e a psicologia, talvez por muito tempo, né, quis ou quer, né, por algum momento teve a ilusão de que poderia colonizar, né? Colonizar no sentido de entrar, de acessar conteúdos íntimos, né? Assim, eu acesso o psiquismo, eu acesso a subjetividade daquela pessoa a partir daquilo que nós conversamos, a partir daquilo que é discutido, e eu tenho algum poder sobre isso. Eu mudo isso, eu interfiro nisso, né? Que é aquilo que a gente falou antes, assim, o sujeito traz algo e a partir de técnicas eu vou interferir nisso, eu vou mudar aquilo, eu vou pontuar aquilo, eu vou levantar aquela dúvida, eu vou mostrar para ele a ligação disso com aquilo. Né, essa interferência, essa tentativa, né, o autor traz de uma forma muito crítica, como se a gente quisesse colonizar um outro continente, assim, né, como se o sujeito que está na minha frente, essa pessoa, essa instituição, essa empresa, essa escola, fosse um lugar novo e que eu vou lá e vou colonizar, vou mostrar como é, vou mostrar como faz, vou dizer como pensa, vou mostrar qual é o caminho, né? E acho que esse projeto dessa psicologia de tomar esse lugar, né, ele é audacioso, ele é difícil de sustentar e, ao mesmo tempo, em alguns momentos ele é necessário que a gente tente sustentar, porque esse é o objeto de estudo da psicologia, esse é o objeto de trabalho da psicologia. É a gente, né, a gente está falando disso, chegar no lugar, chegar na pessoa, provocar dúvidas nela, a gente não está falando, né, disso. Então, é como se eu vou imprimir ali, eu vou intervir ali a partir dessa produção da psicologia. Mas, né, tem aí de novo uma questão que eu chamo de sustentação, né, do quanto eu vou
quando eu vou colonizar, né, se a gente for pensar os processos de colonização ao redor do mundo, né, acho interessante o autor trazer esse termo, assim, colonização, porque se a gente for pensar como os espanhóis chegaram aqui na América, né, do Sul, do outro lado, né, quando colonizaram lá Chile, Uruguai, Argentina e tal, o Peru tem uma história de colonização extremamente sangrenta, né, de guerra, de batalha, porque eles tinham o Império Inca, era um império extremamente organizado, mais do que os nossos indígenas aqui, né, então eles tinham assim, civilizações já mais evoluídas, né, a nível de organização do que aqui. Então, como que é um processo de colonização? É um processo doído, é um processo sangrento, é um processo que vai lá e arranca coisas daqui, arranca coisas de lá, destrói isso, mata lá, né? E claro, pensando num lugar muito mais simbólico, a gente, enquanto psicólogos colonizadores, né, de mentes, de instituições, e na construção desse espaço que eu quero chegar aqui, eu quero mostrar para vocês, isso, nesse processo de colonização, a gente também vai provocar dor, a gente também vai provocar um deslocamento que não é confortável, e eu sempre falo para os pacientes, assim, a terapia não é legal, a terapia dói, a gente sai, às vezes, da terapia destruído, a gente sai um caco, a gente chora, a gente sente, a gente se culpa, a gente fica triste. É o processo da dúvida, é o processo da mudança. Não que se tenha que fazer uma apologia ao sofrimento, aí é só sofrendo que eu vou aprender como que é. Não. Mas esse processo, ele inclui essa batalha daquilo que já está ali instituído e daquilo que vem como novo, daquilo que vem como colonizador, então, como alguém que não ocupa aquele lugar e que vem ocupar aquele lugar. Né? Claro, estamos falando de uma forma bem simbólica, tá? Então, eu acho que é interessante pensar também nessa imagem, né? Se a gente pensa essa imagem, essa figura, assim, né? Desse processo de colonização da mente, né? Do sujeito, dessa subjetividade, né? A gente vai pensar a psicologia nesse embate, nessa linha de frente. E acho que aí também diz da construção do espaço da psicologia, enquanto uma ciência, que vai lá e encara isso. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Como que vocês percebem, assim, quem já tem contato, já teve contato, né, com psicólogos, né, e pensar essa questão de como o psicólogo ocupa, né, os diferentes lugares de trabalho, onde vocês já viram psicólogos, se vocês já tiveram contato com psicólogo na empresa, no hospital, escola, enfim, compartilha um pouquinho com a gente qual foi a sensação, a impressão dessa ocupação do psicólogo nesses lugares, assim. Prof, pra mim, o único contato que eu tive com um psicólogo foi em terapia mesmo, assim. Fora, não que eu tenha percebido, assim, em algum outro lugar, sabe? As pessoas falando no chat. A questão da clínica, do consultório, ela tem uma particularidade, porque, assim, o psicólogo, ele ocupa um lugar já mais instituído, então, assim, esse instituído, ele é, assim, bem no sentido lógico mesmo, né? O terapeuta vai lá, compra uma sala, aluga uma sala, aquela sala é dele, aquele consultório é dele. Quando a gente entra lá, a gente sabe que a gente está entrando num lugar que não é o nosso,
não estou em casa, né? Eu sei que eu estou indo a algum lugar, tem um contrato terapêutico e também um contrato de prestação de serviço aí, né? Então, a gente combinou que vai ser nesse horário, a gente combinou que vai ser esse valor, e eu sei que eu estou vindo aqui porque eu estou vindo num psicólogo, então sei que eu vou ter que falar da minha vida, eu sei que eu vou ter que contar coisas da minha história, eu sei que você vai me perguntar coisas, a gente sabe mais ou menos o script, o roteiro de uma relação, né? Agora, esse é um espaço, né, da psicologia, mas a gente vai ver também outros lugares, a psicologia, não assim, o sujeito quer ir no psicólogo, né? A gente vai ver, por exemplo, numa escola, quando a gente é convidado a intervir, convocado, na verdade, a intervir numa criança que está com dificuldade de aprendizagem, ou que está com problema de comportamento, ou quando a gente é chamado na empresa para intervir numa situação difícil de trabalho, quando a gente é chamado por uma equipe médica para ajudar no diagnóstico né, ou para comunicar o diagnóstico com uma família. Então, a gente vai ocupar alguns espaços em que a gente não é tão bem-vindo assim, isso que eu quero dizer, né? O psicólogo, muitas vezes, ele não vai ser tão bem-vindo. Ele vai ser visto como, ele vai ocupar esse lugar chato, assim, vamos dizer, né? Esse lugar de alguém que vai lá, que pergunta coisas, né? Então, assim, uma coisa é quando a gente tá indo ou tá sendo recebido por alguém que quer conversar com a gente, né? Outra coisa é quando a gente não ocupa esse lugar. E a nível social, a nível mais amplo, se a gente for pensar, a psicologia ela está inserida em discussões de direitos humanos, a psicologia ela está inserida nas políticas públicas e é um espaço riquíssimo de trabalho da psicologia. Hoje é o que mais emprega, né? A gente trabalhar na assistência social, a gente trabalhar na unidade básica de saúde, né? A gente compor esses lugares de trabalho a nível mais social, né? Que daí eu não vou pensar naquele sujeito que vem até a minha sala e que a gente conversa sobre algo e eu pergunto e tal. Eu vou pensar em ações e estratégias a nível de prevenção, de promoção. Eu vou pensar essa família e suas vulnerabilidades. Eu vou pensar num sujeito mais macro, assim, né? Um sujeito mesmo, né? No sentido dessas relações sociais todas, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nessa ocupação, né? E na aula que vem a gente vai ver a construção, hoje a gente está vendo a construção, a aula que vem a gente vai ver a ocupação, para depois a gente ir para a história da psicologia no Brasil. E para a gente pensar, então, como a psicologia foi ocupando os espaços dentro das políticas públicas, como a psicologia foi ocupando esses espaços dentro das clínicas, dos hospitais, das escolas, como que foi se construindo esse saber da psicologia, esse lugar da psicologia de hoje. Então, acho interessante a gente pensar aqui também, né, nesses lugares onde a gente, como eu falei, não é tão bem-vindo assim, né? Ou que a gente não é tão esperado assim. Prof, eu acho que muito mais nessa época, né, de pandemia, eu trabalho na UPA e pelo menos a enfermeira do meu turno, ela sempre indica que estão fazendo terapia, né? Estão oferecendo atendimento para as pessoas e vem muitas pessoas abaladas com tudo isso, enfim. E familiares que morrem, essas coisas, sabe? Então ela sempre dá o telefone e tudo mais. Eu acho que é bem importante. E daí, né, vai numa questão de construção dessa demanda, né? Às vezes numa ideia assim de que primeiro eu tenho que mostrar que é importante, né? De alguma forma eu tento produzir nesse sujeito essa demanda, né? Eu mostro para ele que aquele papel e assim e por que uma enfermeira, por exemplo, sabe ou consegue identificar
que aquela pessoa ou aquele sofrimento ou aquele sintoma que está ali tem relação com algo da ordem da saúde mental daquele sujeito e indica um psicólogo, né? Porque eu entendo que o mérito da enfermeira saber disso é nosso, né? No sentido de que em algum momento a psicologia se instituiu dentro de um currículo de enfermagem, por exemplo, ou dentro das relações de trabalho, numa unidade de saúde, numa unidade de pronto atendimento, num hospital, que possibilita que essas pessoas de outras áreas de formação possam entender e possam validar o espaço do psicólogo ali. Não, tá, daí a gente pode entrar numa discussão, tá, mas não é só o psicólogo que oferece saúde mental, não é só o psicólogo que pode ouvir, mas sim, é o psicólogo que tem uma qualificação na escuta, que vai poder ouvir a nível de psicoterapia e vai poder ouvir isso com uma qualificação melhor. Então, é o psicólogo que vai acolher essa demanda, né? Não que esse paciente vai deixar de pertencer à rede, por exemplo, mas ele vai ser acolhido por um psicólogo. Só que até a construção desse lugar, a ocupação desse lugar do psicólogo, né? Como essa pessoa, então, de referência, é também papel nosso, né? Então, quando a gente passa a ocupar um lugar que a gente talvez, ou que a psicologia não ocupou antes, a gente também tem essa responsabilidade de construir esse lugar, né? Agora, na Univates, eu estou ocupando um lugar de trabalho, então, atendendo os alunos do curso de medicina, que é um lugar meio inaugural da psicologia. E a gente tem que ir lá e conversar com o professor, e conversar com o aluno, dizer, olha, o que faz um psicólogo? Como que é o meu trabalho aqui? Qual é o tipo de suporte que você tem direito aqui através desse contato? Né? Que é um caminho de construção e de mostrar por que a psicologia está ali. E às vezes... Esses dias eu estava estudando para a prova, né, foi umas semanas atrás de bases biológicas, e daí então a gente estava conversando com o médico e tal. E daí então ele disse, mas por que tu tá estudando neurologia, né? E daí então a enfermeira, essa que acaba indicando, que vai, ela reconhece bastante o nosso papel, sabe? E ela acaba indicando para todos os pacientes que vão lá. E daí então ela começou a explicar, talvez seja por isso e aquilo, enfim. Alguns profissionais, claro, vão ter essa visão um pouquinho mais ampliada, outros não, né? Mas eu sempre digo assim que quando a gente está num serviço, a gente também é responsável por construir. Tem alguns espaços, então, que é mais normal a gente ver psicólogo, como, por exemplo, numa clínica, né? Mas tem outros lugares que a gente tem que mostrar o porquê daquilo, né? E o porquê que é importante uma escuta da psicologia naquele lugar, né? Então, acho que essa construção desse espaço psicológico, ele é uma construção constante, e essa construção ela é também fruto de um trabalho permanente, né? E fruto de um trabalho nosso. Então, acho que cabe a nós, enquanto psicólogos, a construção do espaço da psicologia, que, como a gente viu do autor, que lá antes, né, teve isso, teve aquilo, foi por aqui, foi lá, teve essa discussão, teve aquela, né? Mas agora a gente também é responsável por isso. E se a gente for pensar, a validação muito daqueles, né, desses indivíduos e a transformação desses indivíduos em sujeitos também vai ser papel da psicologia muitas vezes, né? A transformação daquela pessoa que é vista então como ele tá aí, tá louco, ele tá reclamando de tudo, ele tá aí que nada tá bom, né? Isso que às vezes vai chegar à demanda
da gente poder transformar esse lugar do indivíduo num sujeito, e de entender que, bom, pode ser que esse sujeito está assim por causa de questões que estão acontecendo com ele, por causa disso, por causa daquilo, por causa, enfim, a gente vai produzir essas dúvidas, então, sobre aquela velha máxima, né, de que o indivíduo é ele que está reclamando do sistema, é ele que está com medo, né, e não o quanto esse social, o quanto esse objeto que circula nele está produzindo esse sentimento nele, né? E ele, enquanto sujeito, devolve isso, se comunica com esse externo, né? Então, acho que a construção vai muito por aí também, né? Desse olhar mais para o sujeito. Uma coisa interessante, assim, de pensar, não sei se o texto disparou isso para vocês ou não, ele vai trazer mais na parte final a questão, né, do processo de urbanização das cidades, de quando, então, aquela pessoa, ela deixa, né, de ter aquela identidade mais agrária, assim, né, porque numa colonização mais agrária, agrícola, né? Ou se a gente for pensar o período feudal que vem antes da Revolução Industrial, onde os sujeitos, onde os indivíduos, a gente está falando de indivíduos, moravam num lugar, ele é o fulano, filho do fulano, ou que trabalha para o fulano. Então, assim, tem um processo de identificação e principalmente assim de categorização, de colocar ali aquele sujeito em um determinado lugar de uma forma mais clara, né? Então, assim, é só a gente perceber hoje, né? Quem mora em lugar pequeno, em município pequeno, ou no interior, vê isso, assim, né? Os sujeitos, aí sim como sujeitos, né? Ocupam e comunicam, provocam coisas naquele contexto ali, né? Então, assim, a gente vai ocupando lugares, a gente vai pertencendo àquela família, aqueles costumes, aquele jeito de ser ali né, dos nicareta. Então, a Fernanda é nicareta, ela tem o jeito dos nicareta, né? Aquela identificação que a gente vê muito a nível mais interior. Quando começam os processos de urbanização ao longo do mundo, assim, né, todos começam muito na Inglaterra, depois Estados Unidos, também muito forte, a gente vai vendo as pessoas saindo dos seus lugares, e a gente vive isso até hoje, né, sai às vezes de um contexto onde eu sou a Fernanda, filha do fulano, que nasceu de tal pessoa em tal momento, em que a mãe era assim, que o pai era assim, com o padre do outro, e vou para um lugar, para um centro maior, onde eu perco essa identidade. Onde, então, agora eu sou mais uma pessoa que mora aqui num apartamento, que não conheço nem o vizinho que mora do lado. Né? Então, tem esse processo de urbanização que as cidades, né, que o mundo passou e que vem passando, e que hoje a gente já lida com isso um pouquinho melhor, mas quem já saiu do seu contexto familiar e que morava talvez no interior, para ir morar numa cidade, para ir morar em outro lugar onde não conhece ninguém, ou quando quem vive esse processo de imigração vai perceber, né, essa ruptura, né, essa produção dessa perda de um lugar para um outro lugar. E por que eu trago isso aqui agora, né? Por que a professora está falando nisso? Agora me perdi, me confundi. Porque a gente está falando de um sujeito que, seja num processo de urbanização, seja numa perda, seja diante de uma pandemia, seja diante de um sistema de educação não adaptado a ele, seja diante de uma classe, seja diante de uma condição, por exemplo, de raça, são sujeitos que vão viver
E a gente constantemente vive rupturas, perdas, crises, tensões, e ali vai se produzindo subjetividade. E ali a gente vai se produzindo, ali a gente vai produzindo a partir dessa falta, dessa perda, dessa dor, desse lugar que já não me identifica, eu vou produzindo subjetividade a partir disso. E esse também é a construção do espaço da psicologia, no sentido de poder olhar para essas rupturas, de poder olhar para esses deslocamentos, de poder olhar isso e problematizar isso a ponto de transformar isso um problema, e mais do que transformar isso um problema, transformar isso numa lógica de estudo e numa lógica científica. Então, por que científica? Porque eu vou estudar os efeitos disso, eu vou entender como a sociedade se organiza a partir disso, eu vou entender os efeitos do sujeito a partir disso, e eu vou olhar para isso. E no momento em que eu olho, e que eu escuto, e que eu vou lá me inserir nas políticas públicas e pensar como que a gente está acolhendo os imigrantes, ou como as pessoas estão se relacionando entre elas, como a criança faz amizade com alguém na escola, como aquela pessoa é excluída porque ela é negra, como aquela outra... Quando eu estou olhando para isso, eu também estou construindo ali um lugar para a psicologia. E a psicologia, ela vai se ocupar, por isso que a gente tem que falar, né? Na aula passada a gente falou da questão do racismo, a gente falou da questão do preconceito, porque essas rupturas, esses incômodos, essas coisas que estão ali tensionando um sujeito que, para poder desenvolver a sua vida, por exemplo, ele tem essa ruptura feita pelo racismo, então ele é excluído de estar num lugar porque ele é negro, ele é privado de tal coisa porque é homossexual. 2020, e só agora no Brasil os homossexuais podem doar sangue, né? Então, no momento em que há essas rupturas e que o sujeito é isolado de alguma coisa, cabe à psicologia pensar sobre isso, né? E a ocupação desse espaço da psicologia também vai por olhar, né, para esse processo, porque o autor traz no texto, não sei se vocês repararam ali nas últimas páginas, né, que ele traz isso assim, tá, mas daí o indivíduo, né, ele vai se individualizando, ele vai se tornando cada vez mais único, cada vez... E, de repente, em algum momento, né, a partir dos anos 60, 70 no Brasil, se pensa, não, peraí, são problemas sociais, são questões mais amplas, não é de cada indivíduo. E daí a psicologia passa a se ocupar, né, desse espaço mais amplo, e não só de cada um, assim, né. Então, enfim, tem isso também. Então, a construção desse espaço, ele é complexo. E ele traz todos esses elementos e todas essas coisas, né, para a gente pensar. Então, esse texto me remete e traz essa questão. Bem, profe. Oi. O que tu acha ali que uma colocou ali no chat, que ela colocou que tem uma psicóloga e coach? Uhum. O que eu acho em que sentido? Dela ser psicóloga e coach. É que, assim, a chefe do RH, né? Geralmente, esse é um espaço que a psicologia ocupa dentro das empresas, tá? Normalmente, o psicólogo, acho que 100%, está alocado dentro do RH. Quando é uma empresa grande, essa empresa ela vai poder ter um psicólogo sendo psicólogo. Quando é uma empresa média, pequena, ela vai ter um psicólogo que faz recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoal, vai trabalhar gestão, né? Assim, gestão de pessoal e tal, mas ela vai trabalhar, vai daqui a pouco fazer atividades de RH também, né? Mais, assim, burocráticas, né? Não só a nível de estratégicas, assim, né? Então, normalmente a psicologia vai ocupar esse lugar e a gente tem que ter esse cuidado, porque geralmente quando a gente vai para empresas, as empresas
o mercado industrial e empresarial, assim, não só da indústria, mas também da empresa de serviços, de transformação, são lugares onde tem uma resistência maior, assim, para reconhecer o psicólogo enquanto psicólogo. Eles acabam botando a gente no RH fazendo coisas que não é de psicólogo, mas tudo bem. A gente vai porque às vezes é a partir dali que a gente vai cutucar e vai mostrar e vai tentar construir o lugar da psicologia. But o fato dela ser coach não tem problema, né? O psicólogo, o coaching é uma das áreas que está muito relacionado ao ambiente empresarial, né? Porque o coaching trabalha muito com essa ideia das metas, com esse treinamento, né? Coaching é treinamento, então, para sucesso, para obtenção de metas, para melhorar processos, para que o sujeito tenha um desempenho melhor em alguma coisa, né? Então, normalmente, assim, quando a pessoa tem uma base da psicologia e faz uma formação em coaching, legal. A minha crítica maior com o coaching, e que geralmente é a crítica dos psicólogos com o coaching, é aquela pessoa que não sabe de psicologia, acha que fazendo um curso de coaching pode resolver a vida de todo mundo, né? Escrevendo frase de autoajuda e tudo mais, e trabalhando, porque assim, eu posso trabalhar metas, se a gente lembra lá da pirâmide do Maslow, acho que para isso funciona. Eu posso trabalhar metas, eu posso trabalhar desempenho desse sujeito, eu posso criar estratégias e treinar a minha equipe para que seja cada vez melhor e tudo mais, não tem nada de errado nisso. O ambiente corporativo, ele exige isso. Agora, eu tenho que olhar para esse sujeito enquanto um sujeito, eu tenho que ter cuidado com essa, porque assim, será que essas pessoas, elas estão com as necessidades delas básicas atendidas para chegar lá, né, e a gente ir lá forçar e treinar e pensar num desempenho, então, melhor dessas pessoas, né? Então, nisso que eu penso, porque, tipo, eu acredito que a psicologia já é autossuficiente, tipo, coach seria um negócio muito mais, como é que eu posso dizer, mais, não, em uma fala chula, né, mais rebaixado, tipo. É que muitas vezes, isso, não sei o que você mas ela faz acompanhamento do líder, com os líderes da equipe, não tem abertura. Às vezes, é que é isso que eu digo, assim, às vezes, dentro da empresa, a gente vai tendo que cavocar, assim, ó, sabe quando a gente cavoca um lugar, a unha, porque não te dão nenhuma ferramenta para cavocar aquilo, a gente vai cavocar a unha um lugarzinho para psicologia. Então, às vezes, é através de ferramentas do coaching, às vezes é através dessa ocupação por uma via mais da RH, como eu falei, às vezes acaba fazendo coisas que não são do psicólogo fazer, né? Muitos psicólogos, e o meu primeiro trabalho como psicóloga dentro de uma empresa, o meu primeiro trabalho foi numa empresa de consultoria, era como analista de RH, minha carteira assinada, não era como psicólogo, porque eu recebia menos do que o piso da nossa categoria, né? Então, muitos psicólogos vão ficar muito tempo dentro de empresas como analistas de RH. Tem uma amiga que ficou 10 anos trabalhando no frigorífico aqui em Lajeado, na carteira dela estava assinado como analista de RH. Ela fazia trabalho de RH, né? Mas também tinha os momentos lá de desenvolver treinamento, de trabalhar com gestores, de fazer atendimento a trabalhadores, mas ela tinha outra carga horária dela que era para trabalhos burocráticos de preencher coisa, de lançar coisa em sistema, coisas do RH. Então, infelizmente, a psicologia, né, empresarial, vamos dizer, organizacional, ela ainda enfrenta essas barreiras, é um lugar da psicologia ainda não muito construído, que a gente precisa construir. Então, às vezes, que nem a colega colocou ali, ela faz coaching, ela faz esse acompanhamento com os gestores, com os líderes, e às vezes é um lugar que a psicóloga pode entrar. Então, assim,
eu vou lá trabalhar a questão do coaching, mas eu vou trabalhar a questão de comportamento, eu vou talvez ampliar a visão desses líderes e desses gestores sobre o entendimento daqueles trabalhadores que eles coordenam, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai cavocando, como eu falei, eles dão um pedacinho, a gente vai indo quando a gente pode. E às vezes é isso, às vezes a gente vai ter que desenvolver atividades ou buscar, então, uma formação em coaching, porque daí eles não querem psicólogo, mas eles aceitam coaching. Tá, então vamos pelo coaching, mas vamos trabalhar aspectos psicológicos, porque eu sou psicóloga. Então, mesmo que eu faça uma formação em coaching, a minha base é a psicologia, entende? O problema maior, como eu falei, eu acho esse, assim, quando alguém que não é da área, né, nem da administração, porque eu acho que o coaching junta muito a administração, nem da psicologia, e se mete a fazer coaching, né? Assim, faz um curso ali de horas, de horinhas, assim, e vai fazer coaching. Aí eu acho perigoso, porque é isso, quando a gente lança dúvidas, a gente tem que ter sustentação, foi o que eu falei antes, né? Então, o processo de coaching, ele lança muitas dúvidas sobre como o sujeito está tocando sua vida, organizando o seu trabalho e tudo mais. Aí, se tu não tem capacidade de dar uma sustentação para isso, tu pode provocar um problemão, né? Mas quando é junto com a psico, eu até acho que, ok, vamos lá, né? Cabe. Claro que a psicologia é por si só, mas como eu falei, aí vai dar resistência, às vezes, do lugar, né? Vai dar resistência do lugar, assim, certo? Tem um outro livro desse mesmo autor, eu achei aqui na biblioteca da universidade, eu não sei se você, aqui da Univates, eu não sei se vocês aí vão encontrar, que é A Invenção do Psicológico, tá? 4 séculos de subjetivação, é do mesmo autor, do Luiz Cláudio Figueiredo. Tem uma parte aqui do texto, do livro, que eu queria ler para vocês, tá? É um parágrafo. Posso ler? Vocês estão aí? É tão ruim não ver vocês. Tá. Pode ler, prof. Então, tá. Manda a bala, prof. Vamos lá. Enfim, a psicologia nasceu e sobreviveu numa encruzilhada. Há maneiras nostálgicas e reparativas de fazer psicologia. São formas comprometidas com a modernidade e com a soberania do sujeito. São estas psicologias que, independentemente de escolas, pertencem ao campo do humanismo moderno. Elas militam para restabelecer para o homem os privilégios que lhe atribuía, né, antes. Há, por outro lado, psicologias que ajudam a tirar o sujeito do centro do mundo, da posição de fundamento do saber e de foco da irradiação das escolhas e ações. Estas psicologias já não cabem na idade moderna. Elas não têm nada a ver com o humanismo. Então, aqui está falando, a psicologia sobreviveu nessa encruzilhada, né? Dessa psicologia, então, mais reparativa e dessa psicologia, né, um pouco mais, enfim, sustentada nessa lógica muito individualista. Seria excessivamente simples a gente declinar agora as nossas preferências, né? Então, assim, claro que é mais legal uma psicologia, né, que vai tentar devolver para o sujeito a importância dele, que vai tentar, então, independente das escolas, que vai tentar construir ali uma matriz de cuidado, claro, mas é para além da gente escolher. Aí o autor coloca, penso, na verdade, em que qualquer dessas alternativas, a posição do psicólogo seria como a de alguém que recebe uma carta anônima com revelações importantíssimas, mas cuja validade não pode ser estimada porque se desconhece sua procedência. Acreditar ou jogá-la no lixo dependeria, desta maneira, de uma decisão bastante arbitrária do leitor. Dessa forma, escolher entre as psicologias hoje disponíveis
é um ato de pura arbitrariedade, enquanto não entendemos essa proveniência dos nossos objetos, enquanto não compreendemos a história do psicológico e, portanto, a pré-história das posições da própria psicologia no século XX. Então, assim, a gente hoje, psicólogos contemporâneos, a gente recebe essas psicologias, a gente recebe essas diversas fontes da psicologia, formas de ser psicólogo, lugares de ocupação, como essa carta anônima, né? Como essa carta que vem escrita por alguém, como essa teoria, como essa ciência que vem escrita por alguém, e que cabe a gente, então, ir construindo aí se a gente quer, se a gente não quer ler, se a gente vai escolher por pegar isso pra gente ou por largar isso, né? Então, tem uma escolha muito do psicólogo aí. E para finalizar, creio, enfim, que a compreensão de que falo não pode ser, não pode elaborar na posição. Voltando. Creio, enfim, que essa compreensão de que falo não se pode elaborar na posição do psicólogo ou psicanalista, enquanto um especialista, por exemplo, do psicológico. Ela deve partir, quem sabe, desse lugar nenhum em que os saberes psi, a história, a filosofia e as artes se encontram e se perdem no exercício do mero pensar. Que bonito, né? A ideia de que a gente fala desse lugar do psicólogo, a gente fala desse lugar da psicologia, porque é isso, a gente tem que cavocar esse lugar e sustentar essa cientificidade, então. Mas que, enfim, né, esse lugar nenhum, né, que talvez seja esse lugar do pensar. Acho que para além de uma ciência disso ou daquilo, e até de ser uma ciência ou não, eu acho que os saberes psi, né, como diz aqui, eles estão com essa conexão da história, da filosofia, das artes, que se encontram e se perdem no exercício de pensar. Né? Eu acho que para além de ocupar isso ou aquele lugar, para além de construir esse ou aquele lugar, a gente vai fazer essa interlocução e a gente vai se dedicar ao pensar. Talvez seja a ciência, como eu falei antes, a ciência da dúvida, a da pergunta, seja a ciência do pensar. A psicologia como essa ciência do pensar. E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos voltar lá, voltam para o Moodle, último do Mentimentor. Volta lá no link, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Daí a gente finaliza a aula, senão vai todo mundo embora, no fim eu sempre fico sozinha. Ó, qual pergunta fica do texto? Vão lá no link, eu acho que vai abrir para vocês isso. Colocam aí uma pergunta que fica para vocês dessa discussão toda de hoje, disso tudo que a gente falou, disso tudo que aconteceu. Querem falar primeiro? Qual pergunta que fica desse texto para vocês? Dessa ideia, então, dessa construção, né, do espaço psicológico.
Vamos lá, gente. Querem ajuda? Eu tenho que pensar um pouquinho, prof. A prof tá ansiosa, eu acho. Vou esperar. Eu vou fechar meu vídeo aqui, meu áudio. Deve dar uma agonia ficar aí esperando e não vem nada, né?
tentar deixar isso aqui em aberto durante um tempinho, e vocês podem fazer talvez amanhã ou em outro momento, tá? Senão a gente faz esse quadro, né, de novo, assim, acho que a próxima semana. Se a gente for pensar, né, então, a partir do que vocês já colocaram, qual pergunta fica do texto sobre o futuro da psicologia, né, como sustentar, então, a psicologia como ciência a partir de meios indutivos e dedutivos no processo de comprovação. A psicologia, então, como uma ciência que não pode ser 100% comprovada, será? A psicologia já conhecida como ciência, né, demorará para ser aceita como tal? Perguntas que ficam, então, né? Acho que não pode mudar, pode produzir outra, se tu quiser outra pergunta, mas mudar acho que não pode, Marco. Marco está perguntando se pode mudar a pergunta, a resposta. Mas, enfim, então eu acho que, assim, realmente, né, fica dessa ideia, dessa construção do espaço psicológico, fica essa dúvida, né, de que sustentação é essa da psicologia nesse campo da ciência, né? Quanto tempo vai demorar, se ela vai ser aceita, se ela já é aceita, por que a gente acha que ela não é aceita? O que a gente acha que tem que ter para ser aceita? O que a gente pensa sobre ser, né? De novo, sobre ser ciência, né? Será que o que a gente produz são, então, meios indutivos e dedutivos? Será que os nossos questionamentos são pautados em que tipo de lógica? Essa produção de pergunta que a gente se remeteu antes, então, né, traz que viés científico aí, né, de um empirismo, assim, vamos fazendo e vamos vendo como dá, de uma base mais científica mesmo. Então, a questão do que a psicologia gera de dúvidas. Eu acho que tem essas perguntas, é importante que elas fiquem, né? E talvez são perguntas, essa questão desse lugar da psicologia, da ocupação, né, da construção e da ocupação desses espaços da psicologia, talvez seja, né, algo que vai nos acompanhar durante a nossa formação, durante toda a nossa formação, né? Talvez seja um lugar sempre que a gente vai esbarrar num questionamento, quando a gente vai pensar esse papel científico, essa construção desse lugar, isso que esperam da gente enquanto um psicólogo que ocupa esses lugares. Então, essas perguntas, elas vão durar na gente, né? Se a gente pensar lá no conceito do Spinoza, né, de duração, a gente vai durar, assim, isso permanece, tem um tempo dentro da gente, né? Até a gente também sentir essa confiança de poder afirmar que aquilo que a gente está fazendo não é da ordem de um acho, assim, eu acho que eu posso falar isso, eu acho que o sujeito está pensando isso, eu acho, né? Até quando a gente usa o talvez, a gente não está falando de um acho, né? A gente está falando de um tempo que a gente às vezes está dando para esse sujeito de dúvida, de questionamento, de oposição, mas não quer dizer que é qualquer coisa, né? Tem uma amiga advogada que sempre diz, quando eu falar depende, não quer dizer que eu não sei o que dizer, quer dizer que depende, né? E às vezes é isso na psicologia, quando a gente fala depende, quando a gente fala talvez, quando a gente fala é ou não é, não quer dizer que a gente não sabe o que falar, quer dizer que depende, que é ou é. Certo? Eu vou deixar o link para vocês ali
E vou deixar, fica como uma tarefa, então. Vou convidar os outros colegas de vocês também a fazerem, já que hoje a aula teve com menos pessoas, né? Não sei o que está acontecendo, se nas outras disciplinas também o pessoal tem faltado. A gente tem uma orientação de não ser exigente com vocês na questão da presença, da ausência, mas quando está toda a turma, né? Quando todos os colegas estão, com certeza as discussões também ficam um pouco mais recheadas, um pouco mais povoadas, né? Eu não sei se nas outras disciplinas o pessoal também tem faltado nas últimas semanas, vocês já estão começando a cansar do semestre um pouquinho. Cansado do semestre já. Passou a nota, passou o grau 1, viu que todo mundo foi bem.